Vamos fazer contato com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, segundo o novo boletim de saúde do presidente Jair Bolsonaro, ainda não existe uma avaliação definitiva sobre a necessidade ou não de uma cirurgia. De acordo com o Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro apresentou melhora clínica com a sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal. Mas a gente não vai falar propriamente da questão da saúde do presidente, mas sim de como isso acaba servindo sempre, né? Bolsonaro tem crises desde o atentado que sofreu em 2018 e quando ele vai ao hospital existe aí a utilização política desse tipo de episódio, né? Ontem mesmo ele postou numa rede social uma foto em que ele está numa cama de hospital e a gente sabe que problemas de saúde ocorrem com qualquer um, mas o problema é justamente essa utilização e sempre serve também como fator de mobilização da sua base. Como é que você vê mais esse novo episódio junto com essa instrumentalização política, Nicoli? Bom, Glauco, primeiro que, obviamente, qualquer caso grave de saúde, por questões de bom senso e humanidade, a gente sempre tem que desejar que, independentemente de quem seja, que essa pessoa possa se recuperar bem, e de forma adequada. No entanto, o paradoxo que a gente tem nessa situação específica no início do ano é que nós estávamos, desde o finalzinho do ano passado e começo desse, passando por uma série de catástrofes, né? Não apenas em relação à quantidade de mortos pela Covid, mas também os incidentes ocorridos no sul da Bahia, com as chuvas e a falta, né, de comprometimento do governo, seja através de verbas ou ações mais efetivas, para ajudar essa população do sul da Bahia. E ao contrário, né, o presidente ele estava no sul do país, andando jet ski, desleixando de fato da gravidade da situação, e eis que, de repente, Bolsonaro é internado. Então, é óbvio que isso vai criando alguns paradoxos, né? Entre eles, a necessidade que deveria ter havido, né, de humanidade e comprometimento com a população que foi atingida pelas chuvas, e, por outro lado, né, o que o Bolsonaro, com essa nova internação, espera para sua imagem, querendo ou não, apesar da gravidade, é que essa relação humana seja direcionada a ele. O que torna difícil, né, possuir humanidade com alguém que seja desumano. Então, óbvio que essa internação ela divide opiniões, gera burburinhos digitais, sobretudo, oposições entre aqueles que são muito a favor do governo e querem que ele esteja bem de saúde, e aqueles que, se sentindo desrespeitados, né, pela falta de comprometimento do presidente, acabam, de fato, usando essa internação do presidente como uma forma também de se opor a essa figura que é tão polêmica, que é o Bolsonaro. Enfim, mas é essa situação que envolve, de fato, a internação do atual presidente. E fora o fato de que há uma série de projetos atrasados, né, em relação à veto, à sanção do presidente, são 18. Até sexta-feira vão se esgotar mais pelo menos 3, 4 projetos. Isso vai mostrando, né, a incapacidade do Bolsonaro de se estabelecer enquanto um governo, de fato, né, e que tenha que praticar ações, né, voltadas à gestão pública, questões administrativas, burocráticas, corriqueiras diárias, que o Bolsonaro pouco se compromete. E um exemplo disso muito grande foi exatamente os acontecimentos do final do ano, em que Bolsonaro preferiu manter as férias ao invés de visitar o sul da Bahia e ajudar, de fato, com mais ênfase essa população que foi atingida. Inclusive nessa questão desse paradoxo, né, que você ressalta, Nicoli, o médico do presidente Antônio Luiz Macedo, ele estava de férias nas Bahamas e voltou ao Brasil em voo fretado pelo hospital privado onde o Bolsonaro está ali hospitalizado, um voo aí que, segundo a Folha de São Paulo, deve custar entre 340 e 680 mil reais. Agora, o contraste é bem evidente, né, quando se observa a presteza do médico de Bolsonaro de sair das suas férias nas Bahamas para tratar do presidente, enquanto o próprio Bolsonaro não interrompeu as suas férias para ir até a Bahia, né, que são poucas horas de voo, 4 horas aproximadamente de Santa Catarina, por exemplo, até Porto Seguro, até Ilhéus, ali. E quando a gente compara as duas atitudes, também é um contraste bastante evidente, Nicoli.
Demais, é o que se espera dos profissionais, né? O médico de Bolsonaro cumpriu com aquilo que se espera dele, apesar do alto custo, né, da sua locomoção, o que, lógico, pesa no bolso do contribuinte. No entanto, o médico fez o seu papel, né, que foi, de fato, ser acionado, estar disposto também ao trabalho assim que requisitado, coisa que Bolsonaro não fez, paradoxalmente, né, exatamente porque não se trata de um político profissional e muito menos grandes profissionais no entorno desse político que é o Bolsonaro. Então isso mostra o amadorismo, a falta de comprometimento, desleixo que Bolsonaro possui em relação à população, né? Lembrando que, metaforicamente, ele é um paraquedista de formação, né? Nada contra a profissão paraquedista, mas, metaforicamente, Bolsonaro parou, ou caiu de paraquedas, literalmente, na condição de presidente da República, quando, de fato, as elites e uma população muito reacionária e conservadora literalmente deu um cheque em branco para um presidente que se demonstrou, desde o início, um grande lunático, né? Coisa que a gente sempre discutiu aqui, né, Glauco, durante o período eleitoral e os últimos 3 anos praticamente, e hoje eu acho que isso já se tornou mais evidente na percepção da população brasileira. Bolsonaro não serve para ser presidente, né? E isso é fato. Agora, essa questão de tentar conquistar a empatia das pessoas, né, como você ressaltou, Nicole. Bolsonaro ele varia um pouco, né? Ele passa daquele machão num super-homem com a sua masculinidade tóxica ali, e entre esse papel e também o papel de mártir, né? Aquele que conseguiu superar um atentado, que tem problemas de saúde, mas enfrenta tudo, sempre fazendo inclusive alusão à religiosidade e aliando isso à questão política. Esse, digamos, exercício de tentar buscar empatia das pessoas que já teve resultado em outras ocasiões, você acredita que vai funcionar agora? Pô, esse tipo de procedimento ele tende a enfraquecer a imagem de uma figura carismática, né? Aliás, existem duas formas, né, de uma figura carismática chamar a atenção do seu público, do eleitorado, né, ou dos súditos. Max Weber vai mostrar isso, inclusive, em Economia e Sociedade. Então, por um lado, a gente tem como exemplo Lula, né, que é uma figura, claro, carismática, mas, de alguma forma, tem uma sensibilidade e percepção com os interesses do povo, né? Vira e mexe, a gente vê ele falando de racismo, da questão indígena, questão ambiental, dos direitos trabalhistas, e óbvio que isso traz uma imagem carismática positiva. No caso de Bolsonaro, a gente vê o movimento inverso, né? Ou seja, o Bolsonaro tenta ser carismático através da oscilação, né, dos seus afetos. Ora, como uma figura raivosa, truculenta, às vezes como uma figura frágil, que precisa ser internada, que às vezes e muito raramente faz declarações de amor à família, ainda que defendendo casos de corrupção, fala da esposa, etc. Né? Mas no caso específico do Bolsonaro, o que acontece? Ele está chegando num nível, né, de esgotamento desse tipo de postura, né? Seja pelas atitudes raivosas, ou mesmo quando ele tenta sensibilizar um pouco mais a população com os seus casos de saúde. Diante do fato de que milhares de pessoas morreram pela Covid e também outros tantos estão desalojados e não receberam nenhum apoio do presidente Bolsonaro, ou pouquíssimo apoio, isso vai, de alguma forma, anestesiando a paciência da população e a capacidade dela se chocar com as internações de Bolsonaro. Tanto é que uma simples circulada nas redes sociais, por exemplo, a gente acaba observando que, ao invés de a gente ver em grande número mensagens, né, de apoio ao Bolsonaro, acaba se vendo o contrário, né? Pessoas desejando a sua morte. Óbvio que aqui ninguém deseja a morte de ninguém, né? O contrário, acho que a gente tem que desejar que o Bolsonaro esteja vivo e que ele possa, sim, ser condenado a todos os casos que o envolvem, né? Desde a questão, enfim, de crimes contra a humanidade relacionados à CPI, né, da Covid, como também a sua incapacidade, né, de manter um governo e administração pública. Ele precisa realmente estar vivo, e é por isso que todos nós que nos julgamos progressistas e de esquerda temos que não desejar a morte de Bolsonaro, mas que ele possa, sim, se manter vivo para que possa responder legalmente por todos os seus crimes.
Agora, uma outra questão relacionada ao cenário político, Nicoli, foi uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu representantes de banqueiros, gestores, empresários, e parte deles não acredita mais na possibilidade do fortalecimento de uma candidatura da chamada terceira via para as eleições presidenciais, reduzindo o cenário ao que as pesquisas já mostram, né? Entre Lula, o ex-presidente Lula, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Dentro desse cenário, há inclusive ali descrição de que alguns representantes dessa elite econômico-financeira brasileira estariam pendendo para a candidatura do ex-presidente Lula, até por conta do cenário caótico na economia. Teve gente que acreditou nas promessas de Paulo Guedes, em que pese toda a sua inexperiência e inclusive todos os absurdos que Paulo Guedes diz e faz, mas acabaram frustrados. Você acredita que a elite pode se dividir um pouco? Porque a gente sabe que tem gente, principalmente empresários do próprio setor produtivo, que às vezes agem contra aquilo que seriam os seus interesses ali de ganhar dinheiro na prática por conta de preconceito e outros fatores não relacionados exatamente à sua condição de empresário. Então, como é que você vê isso? Existe essa possibilidade de termos uma elite um pouco mais dividida em 2022? O empresariado brasileiro tem duas formas de influência sobre o seu comportamento. O primeiro deles, que é mais tradicional e que é uma questão histórica, o Brasil, de fato, é um país dependente do ponto de vista econômico das práticas internacionais. Né? Isso Florestan, Caio Prado, entre outros grandes economistas e sociólogos sempre discutiram isso. O próprio Fernando Henrique Cardoso. Significa o quê? Né? Que por uma pressão muito grande do mercado financeiro externo, que apoia o Lula, por incrível que pareça, né, vê a candidatura do Lula com muito bons olhos, pelo menos com anos-luz de distância em relação ao Bolsonaro, a tendência é que essa postura do mercado internacional, de grandes empresários, venha influenciar a visão do nosso empresariado. Então, essa é a primeira forma que o empresariado brasileiro tem de seguir algumas certas doutrinas e posturas, né, pela influência do mercado externo. E a segunda forma é pela ignorância mesmo, né? De fato, o nosso empresariado, boa parte dele é mal formado, mantém-se onde está por privilégios, não são pessoas que eram brilhantes dentro da universidade, alguma coisa do tipo, mas simplesmente geração em geração, mantém o patrimonialismo, mantém-se nos cargos e mantém os privilégios das empresas. Então, foi exatamente esse público, né, de empresários mais ignorantes, mal informados, que deram carta branca ao governo Bolsonaro e apoiaram às cegas o Paulo Guedes, ministro da Economia. Passados 3 anos, se demonstrou que tanto Bolsonaro quanto Paulo Guedes são verdadeiros incompetentes, incapazes, né, de ter sensibilidade pelas questões econômicas da população mais pobre, muito menos aos interesses, né, da grande elite econômica brasileira. Então, de fato, né, o empresariado ele já desembarcou do governo Bolsonaro, seja por seguir tendências de pressão do mercado externo, seja porque a própria ignorância e o mau governo fez com que eles despertassem, e fora toda a questão também envolvendo perdas de ganhos, a crise econômica, menos vendas, né? Então, essa parte do empresariado já percebeu de que Bolsonaro não é um bom negócio, literalmente. Então, a terceira via, de fato, ela se enfraqueceu muito, né? A gente está mais ou menos há 3, 4 meses do fechamento do período de inscrição das chapas, né, à presidência. O Sérgio Moro e ninguém mais da terceira via engrenou, de fato, nessas pesquisas, não mostrou fôlego. Hoje já se discute, inclusive, a possibilidade de Sérgio Moro concorrer ao Senado e o Dória concorrer a qualquer outra coisa que não seja a presidência. O fato é que eu, particularmente, não vejo a existência dessa terceira via, né? Me parece ser muito mais o retorno do mesmo, do velho neoliberalismo, que, enfim, é mais do mesmo, melhor dizendo, né? De um velho neoliberalismo que é totalmente incompatível com a realidade da América Latina, né? Com a questão do desemprego, a falta de moradia, de capacidade financeira, né? Para manter uma alimentação adequada. E, de fato, se observarmos bem, o neoliberalismo, ele nunca foi solução para nenhuma crise, né? Ele surge exatamente em instantes em que o Estado interventor ou mais keynesiano, ou com políticas de bem-estar social, está em crise e só traz benefícios, de fato, a uma minoria
no caso, as elites econômicas, mas jamais para a população. Então, me parece que para a eleição do ano que vem, o debate do empresariado neoliberal de redução do tamanho do Estado, já por si só, é um grande fracasso. Não funcionou com Bolsonaro, não funcionou com Temer, nenhuma das reformas trabalhistas, fiscais, trouxeram mais empregos, não melhoraram as condições dos trabalhadores, muito menos os salários. Então, tudo isso gera um grande desgaste em que, de fato, quem abraçar o discurso da terceira via, ou um discurso próximo daquele do Paulo Guedes, no qual o Estado tem que sair de cena e o próprio mercado deve se autorregulamentar, quem manter esse discurso está fadado ao fracasso nas eleições do ano que vem. E parece que, de fato, a disputa será entre Lula e Bolsonaro, isso se Bolsonaro não derreter ainda mais nas pesquisas, né, que demonstram a queda da sua popularidade. É por isso mesmo que ele tenta fazer algum ajuste econômico agora entre o final do ano e início desse ano, né, dando anistia a dívidas dos alunos do FIES, com a Renda Brasil também, que parece que enfrenta uma série de problemas burocráticos hoje, né, para distribuição de renda entre os mais pobres. Enfim, o Bolsonaro vai partir por tudo ou nada econômico e agindo em oposição aos interesses das grandes elites, que de alguma forma ainda desejam um neoliberalismo. Por isso, essa migração gradual dos grandes empresários de Bolsonaro em direção a Lula, por pressão externa e também pelo desgaste desse atual presidente, que é o Bolsonaro, que de fato não trouxe nenhum grande benefício econômico à sociedade brasileira. Nicole, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco, e bom ano para todos nós. Bom ano. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.